Toda hora aparece questão prática em relação ao licenciamento, cara. E aí, a dica para a galera que está aqui é não apavorar. Você não precisa estudar. Tipo, nossa, tem que saber lei, então vou começar a estudar tudo que é legislação ambiental. Não, é o contrário. Na verdade, você precisa ter os seus primeiros clientes, entender os problemas deles, aí você vai buscar dentro da legislação como que você Sim, encaixa o seu exato. cliente com a demanda. Porque a área ambiental ela é muito vasta, ela é muito ampla. Na minha visão, você ficar estudando sem ter um porquê não vai te levar a um próximo nível, assim, sabe? Eu acho que você Uhum, tem que entender o básico, os conceitos básicos do licenciamento ambiental, mas estudar cada caso, cara. Não adianta sim, ficar, sabe, a gente virar quase um jurista, um analista jurídico, né? uhum, Fica lendo tudo que é coisa sem ter uma razão de ser, sabe? Mas uhum, também a gente não pode ser alheio à legislação ambiental. Ah, mas é lei, coisa de advogado. Não é. Né? E o analista, uma coisa que você falou, que eu sempre falo para a galera, Juiz, boa, conversa nossa muito boa, cara. O analista do órgão, ele segue a mesma lei que eu e você. Na uhum, verdade, existe o legislativo, o executivo e o judiciário. Quem está lá no banco de analista ambiental do órgão, ele é executivo. Ele não é uhum, legislativo. Legislação é quem cria as leis, né? uhum. Deputados, né? Acho que senador também nem eu entendo muito bem, É, totalmente. mais ou menos por aí mesmo. Mas quem executa a lei são os analistas do órgão ambiental. Da mesma forma que ele analisa, que ele lê a lei, que ele precisa analisar o que eu entrego, a gente precisa ler a lei e atender a normativa. Na verdade, ambos, nós consultores ambientais, né, e os analistas do órgão ambiental vão seguir as mesmas ou a mesma normativa. Então, o que você vai ler é o que ele vai ler. E o cara o analista do órgão ambiental, ele vai ler lá, tem que entregar 6 itens. Você entregou os Uhum, 6 itens, de preferência na ordem que está escrito na lei. Aí, o quarto item não tem, Leandro. Então não entreguei, não falei nada. Mas o cara do órgão ambiental não sabe que você não entregou. Às vezes na cabeça dele você esqueceu. Aí ele uhum, pode te perguntar. Então, se o quarto item não vai ser entregue porque não precisa, escreve um documento lá, ó. Esse documento não foi entregue porque ele não cabe nesse processo por aquele motivo. Então, eu explico isso muito para a galera. Você e o analista ambiental do órgão seguem a mesma lei. Então, se você não seguir a legislação, ele vai te cobrar por isso, sabe? É uhum, importante que a gente saiba isso, mas não precisa se matar de estudar coisa que você ainda não trabalhou, não uhum. identificou. Todavia, eu acho interessante que você saiba os conceitos básicos Sim. para Uhum. você entender pelo menos o problema do seu cliente e saber onde você vai buscar a solução depois. Isso aí, para mim, é importante saber, sabe? Se a pessoa não sabe, é importante buscar saber, né? Entendi. Não, assim, você falando isso aí, uma coisa que ao longo, né, da minha carreira e tal, até das aulas que eu tenho feito, a gente sempre tem muita demanda, muita coisa para fazer e tudo mais. E o que você falou vai bem de acordo com uma coisa que como que uma filosofia que eu aplico aqui comigo e eu ensino para os outros, né? Que é tipo assim, haja de acordo com a demanda, sabe? Não coloca o carro na frente dos bois, não se desespera. Por exemplo, eu tenho aqui um certo conhecimento em relação à legislação ambiental aqui no Mato Grosso. Você que está em outro estado, né? Eu tenho uma noção geral, mas eu não domino a legislação aí do seu estado. Se algum dia surgir algum projeto aqui para eu fazer aí onde você mora, aí eu vou correr atrás, né? Eu partindo da noção que eu tenho, eu preciso para apresentar esse projeto aqui, eu preciso cumprir tal, tal, tal item, beleza? Então eu vou correr atrás agora desses conhecimentos, né? Ou seja, eu estou atendendo ali uma demanda que me surgiu, sem me desesperar, mas de uma forma que o projeto vai ser aprovado, o cliente vai estar feliz, o analista lá do outro órgão vai entender que é um projeto idôneo e tudo mais, e a gente não se desespera, a gente vai, né, conseguindo um passo de cada vez, a gente vai alcançando tudo aí como a gente deve alcançar, sem se desesperar, e dessa forma a gente E sem ficar vai longe. ansioso, sem sofrer muito, né, cara? Eu acho que a galera às vezes quer. É o que você falou, às vezes a galera.
Nossa, eu escutei lá os caras falando que tem que aprender legislação, eu não sei nada. E agora eu vou começar a estudar, e aí se desespera, encontra um. Porque ler leis, né? Não é uma coisa. Vou falar, eu sou honesto pra vocês, galera. Eu leio. Mas não é, por exemplo, Uhum. não tem. Não é a mesma coisa que eu ligar a Netflix e ver uma série que eu curto. Eu não acordo pensando assim, nossa, eu vou hoje eu estudar a tenho que ler lei hoje. Nossa, eu tenho que ler uma lei, assim, pra. Eu acordei com a vontade de ler a lei. Nem tudo no trabalho é legal, mas eu também, se isso é parte da minha vida, né, cara, eu tenho que fazer isso, saca? Mas eu não tenho esse prazer. Eu gosto de falar, putz, cara, tem que acordar hoje para ler uma lei legal aí, saca? Não é por aí.